Bom, galera, hoje a gente trouxe um carro que é muito pedido por vocês, o Nissan March. São dois, Felipe? É, exato, a gente trouxe dois. Não foi isso que eu falei? Não, tu falou um. Ah, tá. Dois, ó. É, Dois. na verdade a gente trouxe o último modelo, aquele que está em venda agora, e a gente trouxe também o primeiro de lançamento, que era importado do México. Vamos conhecer os carrinhos? Bom, galera, o Nissan March, ou Micra, como é conhecido em outros países, ele surgiu em 1982. Aqui no Brasil ele chegou só em 2011, é essa versão que vocês estão vendo aqui à minha direita, que é a versão importada do México, e depois ele começou a ser fabricado em 2014 na planta de Resende, lá no Rio de Janeiro. Esse carro aqui ele é um subcompacto de entrada da Nissan, então não espere encontrar grandes acessórios, grandes mimos nele, porque não é essa a proposta do carro. Mas, se vocês lembrarem a propaganda desse aqui, que é o primeiro modelo que veio para o Brasil, a Nissan ela tentou mostrar uma parte dos testes que ela faz de avaliação e de resistência do carro. Então, assim, abrindo e fechando as portas várias vezes, subindo e descendo os vidros incessantemente até para testar bem as máquinas, os botões. Enfim, a ideia daquela propaganda da Nissan era mostrar que esse aqui não era um carro de brinquedo, ele era um carro bastante resistente, apto a aguentar, digamos assim, o uso diário constante. E é realmente isso que a gente encontra nesses dois. Ambas as donas, elas não são muito ligadas em carros. Elas têm esses carros, mas é para andar mesmo, é para o uso diário, e elas só querem saber de que o carro leve realmente com segurança de um ponto ao outro e que não estrague. E é justamente isso que eles oferecem. Vou mostrar aqui para vocês depois alguns detalhes, que vocês vão ver assim, que eles foram, digamos que, bem maltratados ao longo desses anos. E mesmo assim, estão aqui firmes e fortes, provando que aquela propaganda que a Nissan fez, ela não era mentirosa. Esse carro aqui já está na quarta geração, já existe uma quinta, mas infelizmente não veio para cá ainda, que ela é um pouquinho maior e bem mais bonita. E assim, desde 99, a Nissan e a Renault, elas têm uma parceria muito forte no mundo inteiro. Então a segunda geração, ele usava a mesma plataforma do Clio. Essa daqui já não usa mais, ela usa uma plataforma própria. Porém, aqui no Brasil, eles têm uma parceria muito forte na questão de powertrain. A Nissan, ela usa os motores 1.0 desenvolvidos pela Renault, e a Renault, em contrapartida, usa os motores 1.6 que são desenvolvidos pela Nissan. Mas assim, isso não significa que são exatamente os mesmos motores, porque cada uma das fábricas, ela fabrica o seu próprio motor em plantas distintas. Existe, eu já falei isso, né, aquele problema do motor SCE que consome óleo, graças a Deus o da Nissan não tem esse problema. Essa primeira versão que veio para o Brasil, ela usava um motor 4 cilindros, 1.0, 16 válvulas, que equipava também o Renault Clio e o Sandero. É um motor muito bom, um motor bastante confiável, e ele já era flex, porém ele não tinha o pré-aquecedor dos bicos, ele tinha aqui o tanquinho de partida a frio, que fica dentro do cofre do motor. Essa versão do facelift ele também usa o motor de 1.0 da Renault, porém é o 3 cilindros, que já veio com pré-aquecimento dos bicos, tem 3 cavalos a mais e tem uma curva de torque mais plana e que começa em rotações mais baixas. Ou seja, a gente acaba tendo uma melhor dirigibilidade no dia a dia, porque tu não precisa subir tantas rotações e isso se reflete também na melhor economia. Além das diferenças óbvias que esse carro tem, que mudou os faróis, o para-choque, a grade dianteira, esse aqui é a versão Comfort, que é o pé de boizão, é o de entrada mesmo, essa aqui já é a versão S. A grande diferença da versão S para a de entrada é que ele vem com vidros elétricos nas 4 portas e também travas elétricas. Apesar disso, esse aqui não significa que esse aqui seja um carro pelado. Ele já tem direção elétrica e ele tem ar-condicionado de série, o que é muito bom, porque isso traz um conforto mínimo, digamos assim, para usar no dia a dia. E em 2011 ele já tinha airbag duplo e ABS também. A chave desses dois carros, elas mudaram bastante de uma versão para outra. O modelo mais antigo ele tem uma chave extremamente simples, não tem nenhum comando nela. E o modelo mais novo já tem o comando de abertura e fechamento das portas, bem como o botão de pânico. Como vocês podem ver, ele mudou pouco aqui na traseira, né? Ele mudou basicamente as sinaleiras, estão com um desenho um pouquinho diferente, e o para-choque também. Uma curiosidade bem interessante desse carro é o que ele tem no teto. Ele tem um formato ali, assim, de tipo umas elipses ou só uns arcos mesmo, que servem como reforço estrutural. Algumas pessoas criticam o fato do Etios ter aqueles vincos estranhos, a Nissan achou uma solução bem mais inteligente. O porta-malas desse carro também não mudou, basicamente porque não mudou a estrutura dele, né? Então assim, esse aqui tem 265 litros, é um espaço relativamente pequeno, mas é um hatch compacto, então é de se esperar que fosse pequeno. Mas o bom é que ele utiliza um pneu no tipo step convencional. Ou seja, tu não vai ter aquele problema do step temporário que dá aquela puxadinha para o lado e que não pode passar de 80 km por hora na rodovia. E antes que vocês perguntem, isso não é original de fábrica. A dona instalou sensores de estacionamento na traseira.
Como já é de costume, nós vamos começar dando uma olhadinha no espaço interno aqui por trás. E aí, pessoal? Oi, Gugu. Cara, é surpreendentemente Grande. espaçoso. Para um carro compacto é muito grande. Carro muito pequenininho por fora, mas aqui dentro ele tem um espaço realmente surpreendente. Olha só, meus pernas, o banco do motorista está regulado para mim, como sempre, né? Aquela coisa um pouquinho para trás da coluna B, mas é a posição que eu dirijo. E as pernas assim estão encostadas no banco do motorista, mas não estão incomodando. O teto aqui tem bastante espaço ainda, quase 2 dedos, até mais de 2 dedos, quase 3 dedos na verdade. O que é bem bom, né, cara? Para mim, teto bastante, perna bastante também. Cara, impressionante a diferença pro 208, pro Peugeot 208. As pessoas chegaram a perguntar se tu cresceu no vídeo do 208, Pois né, é, cara, porque eu tava com a cabeça encostando no teto. É, realmente. Como é que pode? Realmente. Isso aqui é muito diferente, é muito maior mesmo. É. Na verdade, o 208 foi o menor carro que a gente já testou Atrás, né? É, com menor, certeza. com certeza. Isso que a gente não gravou o 206 e 207, que era menor ainda. Imagina. Bom, aqui atrás a gente, essa é a versão S, então ela não tem o encosto de cabeça traseiro, né, para o terceiro ocupante. Nem o cinto de 3 E nem o pontos. cinto de 3 pontos, é o cintinho abdominal, Mas eu acho que logo isso muda, né? Porque a legislação já vai começar a exigir. provavelmente. De resto, muito bom, os vidros elétricos traseiro aqui também. É, Né? nessa versão aqui tem vidros elétricos atrás. Aquela outra ali, como é a versão mais de entrada, ele não tem vidro elétrico nem na frente. Nem na frente. E aquele acabamento um pouco mais simples, né, que não tem nenhum tecido nas portas, né, tudo de plástico, mas já era esperado por ser um subcompacto. É. Aqui no centro a gente tem um túnel de uma altura de uns 10 centímetros mais ou menos. Não é tão alto, mas também não é tão baixo assim. Os concorrentes dele, que nem o Etios, por exemplo, quase não tem túnel, né? Agora o que me chamou a atenção nisso aqui, Gustavo, eu não sei se tu percebeu, além da falta da luz traseira, ele não tem puta merda, cara. Vocês chamam de puta merda aí também, mais pra cima aí? Sudeste, Nordeste, Tem puta que pariu também. né? Aqui é puta merda, cadê? Imagina a situação. Chegado, Vai dizer que não. Vai dizer que não é o melhor apelido que poderia ter ganho. Mas ele tem uma vantagem em relação ao Etios, né? Ele tem alto-falante nas portas traseiras. Aqui na frente é grande também, né? É grande, muito espaçoso aqui, a altura aqui do teto é muito grande. Bom, né? Uma coisa que é engraçada nesse carro, ele recebeu um facelift, digamos assim, parcial. O painel dele, vocês podem ver que ele mudou um pouco em relação ao antigo, mas ele continua com algumas peças de desenho igual. Aqui essa parte do ar-condicionado, o cluster do velocímetro, contagiros, a própria saídas de ar e tal. Isso aqui continua igualzinho àquela versão que veio primeiro para o Brasil. Essa bolha aqui, ó. Eu confesso que eu não gosto do desenho desse painel, eu acho ele realmente um tanto quanto estranho. Mas isso não significa que seja ruim, né? Ele só tem um desenho de gosto duvidoso. Eu acho que ele tem um acabamento que era esperado, que é um acabamento de plásticos duros, né? E sem nenhuma textura diferente. Tirando essa parte aqui do central aqui que tem um detalhezinho prata, né? Mas de resto ele é bem pobre, assim, de acabamento realmente, né? Uma coisa que chama atenção, assim, por ser um pouco mais simples, né? Mas... Tá, mas vamos lá. Pega qual é a categoria dele, né? Ele concorre com o teu Palio. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Estamos só dizendo que ele é assim. Exato. Ponto. E tem que ser pela categoria dele. Exato. Mas uma coisa que é interessante nesse painel, apesar dele ser relativamente simples, ele tem umas funções que eu achei bem legais. Além dos trip A e B, ele tem o consumo instantâneo, a média, que vocês podem ver que está fazendo 15,1 km por litro, isso deve ser um pouco de cidade e estrada, e também a autonomia do carro. E falando em consumo, vocês puderam ver que ele faz 15,1 km por litro com um pouquinho de estrada, porque ela anda mais na cidade. Aquele outro, o modelo mais antigo com motor 4 cilindros, ele só pega a cidade e ele faz 10,2. O que eu já considero um consumo muito bom, mas esse aqui realmente é bem surpreendente, ficou bem melhor esse motor. Embora essa versão seja um pouco mais completa, né, com os vidros elétricos nas 4 portas, ele não vem com o espelho elétrico, então ele tem a alavanquinha aqui pra gente mexer no espelhinho. E outra coisa também... A famosa pingolinha, né? A pingolinha. E outra coisa também que ele não vem é com rádio. Então essa versão também foi instalado um rádio numa marca qualquer aí fora da concessionária. Esse carro aqui ele tem umas coisinhas bem interessantes. Além de ser relativamente bem equipadinho para ser o carro de entrada, ele também tem os espelhinhos de cortesia para o motorista e para o passageiro.
Ele tem vários porta-trecos, é claro que isso aqui é o espaço do rádio 2 DIN, que está sendo usado um DIN, então acabou sendo um porta-trecos. Mas ele tem um porta-trecos em cima do porta-luvas, ele tem 2 buracos para garrafas d'água aqui e mais um porta-chaves na frente, ou celular, o que tu quiser usar. Aqui um outro porta-trecos, mais um espaço para garrafa d'água atrás. E nas portas, mais um espaço para garrafas e o que tu quiser levar na lateral. E ele ainda tem esse espacinho aqui embaixo, no lado esquerdo do motorista. Agora, o que eu achei engraçado foi a posição da tomada 12 volts. Mostra aqui. Ela fica aqui do lado, aqui. Realmente né? não é muito ergonômico, né? É. E uma outra coisa que é interessante nesse carro é que ele tem regulagem de altura do volante. É lógico que é uma regulagem bem simples, e daquelas que tu tem que segurar com o joelho aqui para ele não desabar. Mas cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Bom galera, a gente já mostrou todas as características desse carro, então agora chegou a hora de a gente dar uma voltinha nele. A parte boa. Assim esperamos. Uma né? das partes boas. Uma coisa que dá pra dizer é que o ar-condicionado é bem bom. O ar-condicionado ele é muito forte, tu bota no mínimo aqui e ele gela super rápido e tem um vento bem rápido, até às vezes até meio forte demais, né? É, poderia diminuir um pouco o vento. É. Mas uma outra coisa que eu percebi, assim, já tinha percebido isso no 4 cilindros, esse aqui é igual, é que a embreagem dele é muito curta, ela tem pouco curso e ela acaba se tornando um pouco pesada, né? Não que ele seja incômodo, mas assim, em relação a outros carros da categoria, ela é mais pesadinha. Eu também achei a embreagem um pouco pesada mesmo. É. E o engate das marchas não é ruim, é bom, mas também não é tão preciso assim quanto eu esperava que ele fosse. Ele me lembra muito o Clio da década de 90 ali. Todas as montadoras podiam pegar o carro da Volkswagen e fazer uma engenharia reversa e fazer sempre aquele engate da Volkswagen. Tá? Acredite em mim, eles já fizeram isso, mas ninguém conseguiu copiar tão bem. Esse aqui, por ser o 3 cilindros, eu esperava que ele tivesse um pouquinho de vibração na lenta ou até mesmo andando. Isso porque o motor 3 cilindros ele gera mais vibrações que o 4 cilindros, isso é inevitável da construção do carro. E claro, né, tem algumas artimanhas que as montadoras usam para reduzir essa vibração. Uma delas são os calços hidráulicos, que são mais caros, e às vezes até eixos de contrabalanço, que também acabam encarecendo o custo final do produto. Nesse caso aqui eu não sei exatamente o que eles usaram, mas posso te garantir, ficou muito bom. O carro quase não vibra. Inevitavelmente tu vai sentir uma vibraçãozinha, né? Não tem como não sentir, quer dizer, até tem, mas para um carro de entrada é o... Cara, exato, não me incomoda nem um pouquinho, na verdade, tá tribom esse carro. carro. Andando, não sente nada. Na lenta que de repente tu sente, às vezes sente alguma coisinha, mas nada demais. A resposta desse motor melhorou, ele realmente está com mais força em baixa, apesar de que ele não é, com certeza, o carro mais forte da categoria. Existem motores 1.0 hoje que entregam mais do que esse. Se pegar o mais potente atualmente é o K, né, que tem 85 cavalos. Esse aqui tem 77. Mas o K ele tem a caixa um pouco mais curta, assim, eu percebi que ele tem força, sim, mas em baixíssima rotação ali, perto de 1500 RPM, 2000, esse aqui parece ter um pouquinho mais de força que o K. É que potência também não é tudo, né? Pegamos o exemplo do Kwid, por exemplo. O Kwid tem só 70 cavalos, né? Só que ele é muito mais leve que todos os outros carros. Então ele anda na frente de vários carros com mais potência do que ele. Exato. Esse aqui, inclusive, ele é um carro que não tem um desempenho muito bom. Mesmo não tendo a potência muito alta, o desempenho também não é muito bom. Não é o que aconteceu com o Kwid. Então ele tem um 0 a 100 em torno de 15 segundos, segundo a montadora, né? Obviamente. Que seria um pouco mais alto do que Up, do que Mob, do que Kwid. Inclusive a dona desse carro, ela relata que ela tem dificuldade para subir ladeiras muito íngremes, ou como a gente costuma chamar aqui de lombas, né? Na verdade é que essa dona ela tinha um 1.6 antes, ela sofreu um acidente, deu perda total e tal, e ela comprou um 1.0 depois. E ela sentiu muita diferença, 1.6 para 1.0 realmente tem uma queda enorme de força no motor. Não, o Martin 1.6 é um carro que anda muito bem. Exato. Muito bem mesmo. Imagina, desse mesmo tamanhozinho com muito mais potência, né? E convenhamos, né? Não quero puxar saco dos japoneses, mas o projeto do motor 1.6 é japonês, esse aqui é francês, né? Agora, assim, o que eu achei, não sei tu, vai me dizer agora, é que ele tem um pouco de barulho interno, assim. Não barulho das coisas. O isolamento acústico dele não é dos melhores, mas também não é ruim, cara. Não achei ruim. Na verdade, é um carro de entrada, então não é de se esperar que tenha o conforto acústico de uma Mercedes-Benz, por exemplo. Não, obviamente. É o que se espera de um carro de entrada. Exatamente isso. E é um carro de entrada que mesmo assim ele custa 37 mil reais, né? Então
no Brasil, como a gente sabe, né? É chovendo molhado dizer que o carro é caro, mas Fazer o quê, né, é o que a cara? gente tem que pagar, né? Exato. Mas 37 mil reais tu recebe ar-condicionado, direção elétrica, vidros nas 4 portas, trava elétrica, ABS, airbag, o mínimo de conforto que a gente precisa ter, né? Na verdade, quando o March veio pro Brasil, ele um pouco que revolucionou o mercado dele, assim, porque ele veio bem completinho, né? Completinho no sentido, assim, dos itens básicos. E naquela época não era bem assim que funcionava. Tinha o Celta, o Uno, esses carros eram bem mais pelados que ele. Ele, digamos que, aumentou o nível de exigência da categoria de entrada. Isso é bom, né? Eu sempre digo que quantos mais carros a gente tiver assim no mercado, melhor para nós consumidores. Com certeza. Vamos lá, meu. Vamos dirigir um pouquinho? Vamos. Eu não sei se tu teve a mesma percepção que eu, Gustavo, mas esse carro me lembra o que a minha mãe fala de alguns carros, que parece um cabritinho. Ele pula, ele não tem uma suspensão assim absurdamente macia. Não é desconfortável, mas também não é macia. Eu ia dizer que o Uno era um cabrito. É, a minha mãe, quando ela tinha um prêmio, ela falava, ela inventou essa expressão do cabritinho. Uma coisa eu posso dizer, anda mais que o Palio. Até porque qualquer coisa anda mais que o Palio, até uma mobilete. O que tu achou da direção, Felipe, quando tu andou? Cara, eu achei a direção dele boa. Ela não é a mais leve do mercado, ela não é uma direção absurdamente leve, mas ela é mais leve que uma direção hidráulica. Ela tem uma resposta legal, assim. Inclusive isso me chamou a atenção já no primeiro modelo, porque as primeiras direções elétricas elas tinham uma resposta um pouquinho estranha, né? Ela não transmitia muito feedback para o motorista. Esse novo aqui eles já melhoraram um pouquinho, pelo que eu percebi, ela tem mais feedback do que a outra. É, realmente, ela não é das mais leves também. Mas e aí, Gustavo? Qual é o teu veredito? Cara, é um carro simples, né? Com uma aparência de carro, é simples, com aparência de carro simples e no jeito simples, mas ele é gostosinho, ele entrega o que realmente cumpre. É muito melhor, na minha opinião, do que um Kwid, por exemplo, né? Que é para ser o carro mais barato aí, sem tal, dúvida. Não sei o quê, mas que também é um subcompacto, mas eu achei muito melhor do que um Kwid. Mas não espere muita coisa do carro. Ele é um carro simples, ele é para ser simples, mas ele entrega o que deveria entregar. Cara, digamos assim, ó, ele não tem muitos mimos, ele não tem muito equipamento, mas ele tem o que tu precisa para ter conforto e não te incomodar. Eu acho que isso é a grande vantagem desse carro. Exato. Se eu recomendo, com certeza eu recomendo, principalmente porque tu não vai te incomodar com esse carro. Então tá, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. Valeu. Valeu, pessoal. E aí? Tem uma mosca. Tem uma mosca, deixa eu matar. Ah, filho da puta. Vou pegar aqui. Não tomou banho, né, cara? Bem feito pra ti. Fica aí, sujão. Vocês não fazem ideia o que eu tenho que aguentar aqui. Tem que ver quando ele começa a peidar dentro do carro. Essa é brava. 2 carros que são muito pedidos por nós. Pedidos por nós? Não, pois é. Ah, cachorrinho... Não, ó, parou. Chega, ó. Ele tem pré-aquecedor dos vidros. Cara, onde é que eu tirei pré-aquecedor dos vidros, cara? Tô gagá já, cara. Ah, na frente da câmera. Isso aí, Gustavo, trabalha direitinho, cara. Tem que trabalhar nisso aqui, né? Tá, mas eu falei pra te trabalhar direitinho, não ficar enrolando aí. Quer que eu chame um especialista em botar placa no carro? Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não se esquece de se inscrever no meu canal e tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.